Olá, estudante, tudo bem com você? Espero que a sua quarentena esteja sendo produtiva, tá? Seja muito bem-vindo aqui ao retorno do nosso canal, agora com uma nova proposta, novas parcerias. Logo mais vocês vão conhecer o professor Bruno, que vai estar aqui dando aulas de matemática com a gente, tá? Essa aula é sobre impulso, ela é aberta para todo mundo, mas ela está sendo feita especialmente para os meus alunos da Fundação Sintra Gordinho. Mas se você não estuda lá, fique muito à vontade de participar da nossa atividade. Eu vou deixar o link aqui onde você vai encontrar o texto e outras coisas relacionadas a esse vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos começar? Então quando a gente aplica uma força em um corpo durante um intervalo de tempo significativo, nós estamos imprimindo nesse corpo um impulso. Por exemplo, quando você empurra um amiguinho ali num balanço. Essa força ela é aplicada durante uma certa quantidade de tempo, porque se você aplica a força toda de uma vez, num instante muito pequeno, isso seria uma pancada, tá? Além de machucar o seu amiguinho, ele não ia sair do lugar, tá? Ia se mover muito pouco. Então é melhor aplicar uma força menor, só que durante um intervalo de tempo maior, ali dando aquele empurrão. Então o impulso é a força vezes a variação do tempo. Como força é dado em newtons e a variação do tempo em segundos, então o impulso é dado em newtons segundos. Tudo bem? Então a gente fica com essa equação de número 1, I é igual a F vezes ΔT. Impulso é força vezes variação do tempo. Então, para ilustrar melhor aqui o conceito de impulso, vamos resolver aqui um exemplo com vocês. Diz assim: Pedrinho empurra sua irmã em um balanço, aplicando uma força constante de 50 newtons durante 1,5 segundos. Calcule o impulso aplicado por Pedrinho em sua irmã. Então, olha que tranquilo a resolução desse problema. Então, basicamente, a aplicação da fórmula aqui para a gente, ó, o impulso é igual a força aplicada vezes a variação do tempo, ou seja, o tempo de aplicação da força. Então, aqui para a gente ficou que o impulso vai ser, a força ele diz que é de 50 newtons, e o tempo de aplicação dessa força é 1,5 segundos. Então, o impulso vai ser 75. Olha lá, a unidade de força é newtons e a unidade de tempo é os segundos. Então é 75 newtons segundos. Tudo bem? O exemplo mais simples que tem desse assunto, e é só isso. Então talvez você não tenha visto o conceito de força, ele é bem tranquilo, tá? Força é a grandeza capaz de modificar a velocidade de um corpo. Então, quando se aplica uma força em um corpo, esse corpo vai ter a sua velocidade alterada, ou seja, ele vai sofrer uma aceleração. Tudo bem? Então pode mudar o valor da velocidade, tá? O módulo da velocidade, ou simplesmente mudar a direção, tá? Fazer uma curva, fazer um movimento circular, algo do tipo. Então a força é o produto da massa, é massa vezes a aceleração. Se a massa sair em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, a força sai em newtons, tá? Então a gente vai fazer um exemplo bem simples também, assim como o exemplo de número 1, o exemplo 2, para a gente aplicar aí, só para a gente ver como é que aplica a segunda lei de Newton. Então o exemplo 2 diz assim, ó, sobre um corpo de 20 kg, age uma força constante, de modo que o corpo adquire aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Determine a força que atua sobre esse corpo. Já vamos pegar o hábito de escrever aqui resultante, tá? Mais para frente a gente vai fazer aula sobre a lei de Newton, você vai entender por quê. É igual a massa vezes a aceleração. Então ele quer saber a força, então vou colocar aqui a força resultante. É igual. A massa ele diz que é 20 kg e a aceleração, o enunciado nos deu 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Então já acabou lá. Força resultante vai ser igual 20 vezes 3, 60. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é newton. Então já acabou. É só isso. Então a gente acabou de ver a fórmula do impulso. O impulso é força vezes a variação do tempo. E desse jeitinho não cai no vestibular, ou cai muito pouco. Como é que vai cair com maior frequência no vestibular? A utilização do teorema do impulso, que a gente vai deduzir agora. Você não precisa saber a dedução do teorema, mas só para ver de onde que sai essa equação, tá? Então vamos fazer? É bem simples. Olha lá. Então a gente acabou de ver que o impulso é força vezes a variação do tempo. A gente viu que essa força aqui é massa vezes aceleração. Então vou substituir F por ma.
Então, impulso é massa vezes aceleração, vezes, puxa daqui o ΔT. Só que a aceleração, eu quero lembrar você que a aceleração é ΔV, é a variação da velocidade no tempo. Então, no lugar de aceleração, a gente vai colocar ΔV sobre ΔT. Então, ficou que impulso é igual massa. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, variação da velocidade sobre a variação do tempo. Vezes, aqui, puxou, variação do tempo. Olha que beleza, variação do tempo em cima e embaixo. A gente pode mandar elas embora. Então, ficou para a gente que impulso é massa vezes variação do tempo. Vamos lembrar que qualquer variação é o final menos o inicial, né? Então, ΔV é V final menos V inicial. A gente vai colocar aqui, impulso é massa, abre parêntese, velocidade final menos a velocidade inicial. Fazendo aqui, aplicando uma distributiva, a gente tem que impulso é mv final menos mv inicial. E aí a gente vai lembrar que massa vezes velocidade é quantidade de movimento, tá? Da nossa atividade anterior, que também vai sair um vídeo sobre isso logo logo, tá? Então a gente tem daqui que impulso mv final é quantidade de movimento final, menos imv inicial é quantidade de movimento inicial. Ou seja, a variação da quantidade de movimento é ΔQ. Então, impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Qualquer uma dessas equações que a gente fez aqui em cima podem ser utilizadas, tá? Pode ser utilizada na resolução de um problema aí do vestibular. Beleza? Vamos aplicar esse teorema num exemplo, num exercício, você vai ver como é tranquilo. Então, nosso exemplo 3 diz o seguinte: um carro de 500 kg, inicialmente a 20 metros por segundo, freia até parar totalmente, sob a ação da força de atrito. Calcule item A. O impulso aplicado pela força de atrito sobre o carro durante a frenagem. Item B. O valor da força de atrito, sabendo que a frenagem durou 5 segundos. Então vamos anotar aqui os dados. Então, para o item A, a gente tem que a massa do carro é 500 kg. A gente sabe que a velocidade final do carro é 0, porque ele para totalmente. E a velocidade inicial do carro é de 20 metros por segundo. Ele quer saber o impulso aplicado pelo freio no carro. E ele quer saber também o valor da força de atrito, que a gente vai chamar aqui de força A. Então, aqui pelo nosso item A, a gente vai aplicar aqui o teorema que diz que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, o impulso é o Q final menos o Q inicial. Assim, temos que o impulso é igual a mv final menos mv inicial. Agora repare que a velocidade final é 0, então esse termo aqui vai dar 0. Então a gente tem que impulso é igual, a massa é 500, a velocidade final é 0, menos 500, e a velocidade inicial 20. Então ficou assim, impulso é igual, aqui dá 0, e 500 vezes 20 é menos 10.000. Menos 500 vezes 20, menos 10.000 newton segundo. Então esse daqui já é o nosso primeiro valor, a resposta do item A. Para o item B, ele pediu o valor da força de atrito. Então a gente vai aplicar agora outra equação, né? A nossa fórmula de atrito. Impulso é igual a força, que nesse caso é a de atrito, vezes o tempo de aplicação da força. Ele disse também, né, que o tempo de aplicação da força é igual a 5 segundos. Beleza. Então, menos 10.000 é igual a força de atrito vezes 5 segundos. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo, então força de atrito é menos 10.000 dividido por 5. Então, 10.000 dividido por 5 dá 2.000, né? Então a força de atrito vai dar menos 2.000
newtons. E esse sinal negativo ele vem do fato da força de atrito se opor ao movimento, ela provocar uma desaceleração. Tá? Como o V final vai ser menor do que o inicial, então a aceleração dá negativa, a força de atrito tem que dar negativa também. Então o último tipo de problema que a gente vai abordar aqui nesse vídeo é o problema de força variável. Tá? Todos os problemas anteriores que a gente viu, a força era constante. Quando a força é constante, a gente simplesmente aplica as equações, ou impulso igual a força vezes ΔT, ou impulso igual a variação da quantidade de movimento. Agora, quando eu tenho força variável, eu não consigo, no ensino médio, resolver o problema algebricamente, tá? Ou seja, fazendo as contas a partir das equações. A gente vai ter que utilizar o gráfico. E o gráfico é esse aqui, ó, força pelo tempo, tudo bem? Geralmente, a linha aí do gráfico vai ser no formato de um retângulo, vai formar a área debaixo do gráfico, né? Um retângulo, ou um triângulo, ou um trapézio. O trapézio é o campeão de prova. Como é que a gente utiliza esse gráfico para resolver o problema? A área debaixo do gráfico ela é numericamente igual ao impulso. Então, assim, a gente fala numericamente igual por quê? Porque o impulso não é igual a uma área. O impulso é uma grandeza, que é força vezes o tempo. Só que o número, o valor do impulso, o módulo do impulso, é numericamente igual ao valor da área. Por isso que a gente fala que o impulso é numericamente igual à área. Tudo bem? Então, o problema ele vai te dar um gráfico, força pelo tempo, e a gente só acha o impulso a partir desse gráfico. Encontrando a área debaixo do gráfico, a gente já sabe que esse é o valor do impulso. Então, esse impulso você vai poder igualar a variação da quantidade de movimento ou alguma outra equação de impulso, força vezes ΔT, para encontrar a grandeza que ele está te pedindo. Geralmente, a gente vai igualar a área à variação da quantidade de movimento. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplo onde a gente vai aplicar esse conceito da área do gráfico. Beleza? Vamos lá? Então, nosso último exemplo desse vídeo, o exemplo 4, diz assim: um corpo de 2 kg, inicialmente em repouso, passa a se mover sob a ação de uma força variável descrita no gráfico a seguir. A. Calcule um impulso sobre o corpo nos primeiros 4 segundos. E B. Determine a velocidade do móvel após 4 segundos. Então, no item A, ele quer saber o valor do impulso. Então, a gente já sabe, é só calcular a área debaixo desse gráfico. E esse formato geométrico aí vai ser um trapézio. E no item B, ele quer saber a velocidade final. Ele fala que parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial é igual a zero. Então, vamos anotar esse dado, que ele vai ser bem importante. Então, a gente já sabe que a velocidade inicial é igual a zero. A gente sabe também que a velocidade final é a pergunta. A gente quer saber, a gente quer descobrir isso daqui. E a gente quer descobrir também o impulso. Então, no item A, para a gente achar o impulso, a gente sabe que o impulso é numericamente igual à área, nesse caso, do trapézio, né? Tudo bem? Então, para a gente relembrar aqui, ó, a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, substituindo aqui os valores, a gente tem que o impulso vai ser a base maior é essa lateral vertical maior aqui, que vai de 0 a 30. Já a base menor é a vertical aí menor, que vai de 0 a 10, então é 10. A altura do nosso trapézio vai ser 4. Nosso trapézio está deitado, ele está diferente do que a gente costuma enxergar geralmente, né? Lembrando que as bases do trapézio são os dois lados paralelos, tá certo? Tudo isso dividido por 2. A gente pode simplificar aqui, ó. Aqui deu 2, né? 4 dividido por 2, 2. 30 mais 10 vai dar 40. Então a gente obteve aqui 40 vezes 2. Então o nosso impulso deu 80 newtons segundos. Beleza? Já achamos aqui o valor do impulso. Agora, para a gente achar a velocidade final, a gente vai aplicar impulso é igual à variação da quantidade de movimento. No item B. Falar impulso é igual a ΔQ. Então daqui a gente tem o impulso, eu já sei que é 80.
é igual. O ΔQ vai ser o que? Final. Então, MV final menos 0. É 0 porque o V inicial é 0. Ó. Então, o nosso M vezes 0 vai ser 0. Deixa eu só conferir qual que é o valor de M. O M é 2 kg, né? Então ficou assim a equação para a gente. 80 é igual a 2V final. Tá? Passo 2 dividindo. Velocidade final vai ser 80 dividido por 2. Velocidade final é igual a 40 metros por segundo. E acabou. Então a gente fica por aqui, estudante. Muito obrigado pela companhia. Não deixe de se inscrever no canal. Lembrando que agora a gente vai ter aulas de matemática também com o professor Bruno Taffarello. Vão ter lives toda semana durante essa quarentena. Então deixe aí sua curtida, o seu comentário, compartilha com seus amigos.